Glória a Deus, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento de aprendermos um pouco sobre esse tema tão importante, o credo apostólico. Eu queria abrir no Salmo 139. Esse salmo vai servir de guia para o entendimento nesse tema. O título de hoje é Em que um cristão deve crer? Em que um cristão deve crer? E Salmo 139, nós vamos passar por ele, mas eu queria que lêssemos juntos, primeiramente, os versículos 23 a 24. Vamos ficar em pé, você que está aqui, mais uma vez, fazer esse exercício físico e lermos juntos os versículos 23 e 24 do Salmo 139. Diz assim, leamos: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Podemos sentar. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Fala conosco, abençoe, que a tua voz chegue aos nossos corações, aos nossos ouvidos, seja dos irmãos que estão aqui, seja daqueles que estão acompanhando pela internet, que teu Espírito vá até essas pessoas e toque no coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem é um ser essencialmente religioso, e por isso ele sempre crê em alguma coisa, não é? Então, se ele crê em alguma coisa, ele sempre vai crer. A grande questão que se coloca é: qual que é o alvo então da sua crença? Ou seja, em que ele crê? Não é? É uma pergunta importante para os nossos dias, para todos nós. Porque nós vemos assim, pessoas que, por exemplo, creem nos ídolos. Quantas pessoas nós vemos andando atrás de ídolos? Um dia desse aí, um jogador que fez um gol, ele pagou uma promessa, né? Andando ajoelhado, indo de joelhos de um lado ou outro do campo, que tinha feito um gol, né? Então ele crê que aquele ato dele traria, ele cria que aquele ato dele traria, aquela promessa dele traria algum resultado, não é? Muitos creem na ciência. A ciência, se não tiver prova científica, não serve, não é? Muitos creem nas mídias sociais, estão sempre olhando na internet para ver alguma notícia e também na mídia televisiva, e olhando e verificando o que eles estão dizendo. Então a pessoa crê que ali tem uma verdade, alguma coisa que possa mexer na vida dela, né? Ou então crê no médico, ou então crê no namorado. O que o namorado fala ela crê, não é? Outros creem na própria capacidade de raciocínio. Ou não, eu sou bom e o que eu pensar aqui, o que eu definir é o que é verdade. Outros aí estão começando a crer na inteligência artificial, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma live e o rapaz falou: deixa eu ver o que o site GPT faz. Ele entra lá e pergunta o site GPT para ver o que o site diz, não é? Outros acreditam no trabalho, alguns acreditam no dinheiro, e tem alguns que até no prazer. A igreja cristã, ela crê em Deus, ela confessa a sua fé em Deus. Ela confessa a sua fé. E em hebraico, confessar tem o sentido de publicar, de anunciar os feitos de Deus. Está ligado ao nosso tema desse ano: ide e anunciai, não é? Uma das formas de se afirmar essa crença é exatamente o credo. É uma declaração, a declaração de uma crença. Então, o credo apostólico, nós já vamos entrar nele daqui a pouco, ele começa com essa afirmação: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos repetir isso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim diz, é a primeira frase do credo apostólico. Para chegar nessa sucinta frase, os teólogos discutiram por muito tempo isso aí. Fizeram rascunhos iniciais, consultaram principalmente a Bíblia, porque o credo apostólico ele é baseado nas Escrituras. E um dos textos importantes para essa
análise foi exatamente o Salmo 139. Um salmo que fala daquele que é todo-poderoso. Então, creio em Deus Pai todo-poderoso. E o salmo que nós temos aqui, 139, ele nos traz esse Deus que é todo-poderoso e nos traz algumas características, né? Alguns atributos. É um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. E a crença no Deus todo-poderoso, então, leva o crente a confessar sua fé. Se as pessoas olham para o seu time e quer falar do seu time, porque meu time é isso, meu time é aquilo, não é? Quando nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o que nós queremos fazer? Falar do Deus Todo-Poderoso, confessar a nossa fé. E nós vamos passar então por esses pontos importantes no Salmo, para que isso entre no nosso coração e a gente diga realmente, Ele é Deus Todo-Poderoso, e eu vou confessá-lo, e eu vou adorá-lo. O verdadeiro crente confessa, ele crê no Senhor Deus poderoso e ele confessa que crê no Senhor Deus Todo-Poderoso. E por que o crente confessa a sua fé em Deus? Eu queria dividir em 2 pontos. O primeiro ponto, ele confessa porque a sua fé é naquele que é todo-poderoso, é o Senhor de tudo, acima de tudo. Olha só, ele é um Deus onisciente. Vamos ler os versículos 1 ao 4 junto? Salmo 139, versículos 1 a 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Veja, esse é o Deus onisciente. O crente crê no Deus que sabe todas as coisas. Onisciente é isso, aquele que sabe todas as coisas, tem conhecimento de tudo. Ele conhece todas as pessoas, sejam as que existem hoje, as que já passaram, todas as criaturas, tudo que foi criado. Ele conhece cada estrela e chama pelo nome. Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Ele conhece todas as ciências que o homem já conseguiu descobrir. Ele conhece, ele sabe, ele que as criou. E ele ainda sabe aquelas que o homem nem descobriu ainda, aquelas que o homem está tateando, não é? A gente vê em ficção, às vezes um filme de ficção tenta prever um futuro e às vezes acontece aquele futuro, não é? Lá, muitos anos atrás, se falava sobre carros voadores, né? E estamos quase chegando ali. Uma ciência que fosse possível levar, né? Uma tecnologia que fosse possível levar a isso. Nós temos filmes no passado que falam sobre o teletransporte, não é? E pode ser que chegue nisso aqui. Se não chegar nessa terra, provavelmente na eternidade nós chegaremos com Cristo nos céus, não é? Porque Deus conhece todas as ciências, Ele sabe de todas elas. Ele sabe não apenas aquilo que pode ser investigado, que está aí aberto aos homens, que o homem coloca a ciência para descobrir, mas Ele sabe até mesmo aquilo que é velado, que está escondido, como por exemplo os nossos pensamentos. Apesar que hoje tem até uma máquina que tenta ver se a pessoa está falando a verdade ou mentira, mas a máquina não consegue falar exatamente o que a gente está pensando, não é? Ele sabe o que o homem pensa, ele esquadrinha todas as ações humanas, nada escapa do conhecimento de Deus. Antes mesmo do homem falar alguma coisa, Deus já sabe tudo que será dito. Ele sabe o que você está pensando exatamente agora. Esse Deus onisciente, todo-poderoso, que é onisciente, é onipresente também. Vamos ler os versículos 5 a 12 juntos? Diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é o Deus onipresente que o salmista coloca. O crente crê nesse Deus que está em todos os lugares. E o salmista ele coloca de uma forma assim até impressionante. Ele fica estarrecido com a situação de que Deus é tão presente que ele não pode fugir de Deus. Em qualquer lugar que ele tentar ir, lá o Senhor estará. Se ele for no mais altos céus, pegar lá o foguete do Elon Musk e querer chegar lá em Marte, ou até em outras galáxias, né? Quem sabe um foguete intergaláctico que a gente ainda vai conseguir ter, lá o Senhor está também. Ou então se ele tenta esconder no mais profundo da terra, não é? Vai que ele consegue entrar dentro do vulcão, se esconde dentro do vulcão, ou então dentro dos mares, que ainda é muito mais profundo, e a gente viu isso recentemente, essa semana mesmo, com esse submergível aí que tentou ir até o Titanic, e não conseguiu nem ir até o Titanic, né? Acabou, pelo que nós vimos ontem, e hoje ele acabou implodindo de tanta pressão que havia ali. Mas o salmista fala, não, e se eu conseguir fazer um submergível que vá até o final das águas, lá embaixo, o Senhor está lá também. Então não tem como fugir, mesmo que a gente tente esconder nas trevas. Então, se não tem como fisicamente, quem sabe esconda, escurecendo tudo. Para Deus é a mesma coisa. Se eu for para o meu quarto e trancar ali, ninguém vai me ver, o Senhor estará ali. Ninguém pode esconder, é um Deus onipresente. Esse é o Deus que cremos. É o Deus onipotente que pode fazer todas as coisas. E eu queria que você lesse comigo os versículos 13 a 16 do Salmo 139, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então o crente crê no Deus que pode todas as coisas. E esse texto é impressionante porque ele fala especificamente da formação do homem e do destino do homem. Então Deus, que além de ter criado toda a natureza, tudo que existe, as galáxias, todo o universo, esse mar imenso que nós temos, todas as plantações deste mundo, os animais, Ele criou o homem e criou cada homem no seu interior, no oculto, no mais profundo da formação de um homem. Ele formou o corpo de cada um, nos detalhes, cada célula, desde o momento mais inicial. Não é impressionante como que a formação, né? Bem ali, duas células vão se encontrando e vai se formando, e de repente até os ossos são formados. Como que pode? Até a ciência tem dificuldade, por mais que a ciência coloque como isso é feito, é um mistério. Mais misterioso ainda é a alma. É a alma. Deus cria a alma e traz a cada um a sua alma invisível, os sentimentos, as emoções, a capacidade de pensar. Que impressionante. Tudo isso formado pelo Senhor, Ele que faz, Ele é o Deus que pode todas as coisas. O salmista fica assombrado com isso, quando ele pensa nos detalhes da formação, de como Deus dirige tudo isso, não é? Ele até fala dessa forma ali, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, né? Tem um amigo meu que faz assim, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Estou brincando aqui com os nossos irmãos aqui. Um abraço para ele se ele estiver vindo a gente. Então, é impressionante como o Senhor é todo poderoso, mas não só na formação
do corpo, na formação da alma. O mais impressionante, o mais poderoso é que o Senhor escreveu todos os dias no livro. Olha isso. Os teus olhos me viram, substância informe, no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias. Cada um deles, olha como que ele fala, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer que o Senhor já definiu a nossa vida. Isso é que é poder. Parece aqueles filmes, já viu aqueles filmes que a pessoa morre, a pessoa está vivendo sempre o mesmo dia, tenta fugir daquele dia, mas não consegue, sempre volta para o mesmo lugar, não é? Quer dizer que Deus definiu a nossa história, meus irmãos. Que poder é esse? É o mesmo Deus que te criou, já definiu toda a sua trajetória. Ele tem poder para conduzir a sua vida. É isso Deus que nós cremos. Então, o crente confessa porque a sua fé é nesse todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente Deus. Em segundo lugar, por que o crente confessa? O crente confessa a sua fé porque é uma forma de testemunhar essa fé. É uma das formas de testemunhar essa fé. E nós vemos o apoio disso na Bíblia, na história. A gente consegue ver na própria Bíblia que a Bíblia mostra também alguns credos. A Bíblia apresenta diversas confissões que são expressões de fé, não é? Algumas pequenas frases que mostram ali a fé dos irmãos, ou então textos que eram lidos, textos maiores, como esse que a gente leu do Deuteronômio, maiores que são a forma que o povo colocava de mostrar a sua fé, de testemunhar a sua fé. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, encontramos o Shema, ou que significa ouvir, né? O que ouve. É um credo judeu que consistia na leitura de alguns textos. Então o judeu fazia isso, lia alguns textos ali definidos, demonstrando a sua fé, né? Então nós lemos aqui, eu vou repetir aqui, Deuteronômio 6, de 4 a 9, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, eles liam isso aqui. Liam o restante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então eles falavam isso aqui. Eles expressavam dessa forma aqui, né? E esse Shema era repetido 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia eles falavam, né? E no Novo Testamento eles usavam esse mesmo Shema aqui nas sinagogas, como forma de liturgia também. Então, nós vemos aqui que a Bíblia tem as confissões. Também no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, no Novo Testamento tem várias. Tem abundante material a respeito disso, mas nós podemos tirar aqui alguns exemplos. Nós podemos ir em Atos 8:37, e diz assim: Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma confissão de fé. Atos 8:37. É um credo. Uma parte de um credo, vamos dizer assim. Nós também temos o que nós cantamos aqui. Nós cantamos a música que fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é isso? E nessa música que nós cantamos, ela está em Mateus 16:16. Simão Pedro confessando a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também temos 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então essa partícula, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, Cristo, o Filho do Deus vivo. A parcela de confissão, mostrando a crença. Os credos, então, eles são tirados ali da Escritura, nesses estudos da Escritura. E o credo apostólico, não é que o credo apostólico ele tem intenção de resumir tudo, de ser a expressão exaustiva da fé, mas ele dá umas declarações importantes
que são consideradas essenciais para a igreja. Então, o crente confessa porque é uma forma de testemunhar a sua fé, que está na Bíblia, né? E que foi usada também no início da igreja, na igreja primitiva. Foi usada como doutrina, de forma a ensinar, né? Serviam do ensino específico e proposital e proposicional a respeito da fé cristã. Com esses credos, ou com esse credo, eles combatiam os ensinamentos errados, as heresias, não é? E no segundo século, então, eles conheciam e eram conhecidos como regra de fé. Esses credos eram utilizados assim. Por exemplo, aqueles que queriam fazer a sua profissão de fé, eles estudavam o credo e tinham que responder em cima do que estudaram. Ou então deveriam publicar a sua fé publicamente, né? Declarar a sua fé publicamente a todos. Então eles eram úteis assim, mas também tinha outras formas de utilidade. Como existia uma perseguição grande, o que acontecia? Eles guardavam na mente, e não escrito, eles guardavam na mente para poder falar quando necessário, mas para poder não ser achados escritos em caso de perseguição, não é? Eles também usaram de forma litúrgica. No batismo, os fiéis declaravam sua fé. Na Santa Ceia, a igreja declarava sua fé por meio de hinos, porções ali do credo, orações, exclamações devocionais, não é? E no culto, o autor da lição diz que a partir do quarto século os credos passaram a ser usados nos cultos regulares, sendo recitados após a leitura bíblica. Então sempre eles têm o objetivo de apontar para o que está na Bíblia. O credo não substitui o que está na Bíblia. Ele só fala assim, olha, ali está dizendo isso, vá lá pesquisar mais. Aqui é um resumo, de forma sucinta, mas vá lá pesquisar mais. Então nós vemos que na história vários credos foram feitos, né? Credos mais detalhados, não é? Como por exemplo o credo niceno-constantinopolitano, que foi da época de 325 a 381, o credo de Calcedônia em 451, o credo atanasiano em 500 depois de Cristo, e o credo apostólico, que é o que nós vamos estudar nesse período, esses 13 encontros, que ele foi construído entre o segundo século e o sétimo século. Então o credo apostólico ele teve ali uma origem um pouco no credo romano antigo, era um outro credo ali romano, né? E foi elaborado no segundo século, mas teve declarações que foram acrescentadas nos primeiros séculos, e a sua forma final chegou no sétimo século. E o seu conteúdo, meus irmãos, é fundamentalmente bíblico. Por que nós estamos estudando ele? Porque o conteúdo dele é um conteúdo bíblico. Foi tirado das Escrituras. Ele é chamado de apostólico não porque os apóstolos o fizeram, mas ele foi baseado na doutrina das Escrituras, na doutrina apostólica. E ele é usado ali, foi usado e ainda é usado em alguns lugares, pouco hoje, para a preparação de catecúmenos, ou seja, pessoas que querem se tornar membros da igreja, são ali novos na fé, não é? Eram professados no batismo também. E ele servia para uma preparação, uma devoção privada dos cristãos. Às vezes o crente ia ter a sua devocional e ele lia o credo para fortalecer e para ver, olha, eu creio nisso aqui. E obviamente sempre baseado, sempre buscando as Escrituras. Quando nós chegamos no século IX, ele foi sancionado pelo imperador Carlos Magno. E aí a igreja romana incorporou isso na liturgia. Então isso ficava na liturgia romana. Talvez seja por isso que muitos, quando falam em credo apostólico, já se conectam rapidamente à igreja romana, porque ela usa esse credo apostólico em algumas liturgias, né? Ela faz como se fosse uma reza em alguns momentos, não é? Contudo, os reformados usaram de forma litúrgica em muitas das igrejas. E muitas das igrejas atuais usaram esse credo também na liturgia. Obviamente que o credo ele tem os seus limites e o seu alcance, né? Eles são contribuições para os servos de Deus. Foram no passado e são hoje. Quando a gente pega cada frase dessa e a gente lê e estuda,
Creio em Deus Pai. Nós vamos ver alguns detalhes aqui nas lições para frente, nos encontros que nós tivermos. Mas creio em Deus Pai. Então, estou dizendo, primeiro que eu creio. Eu creio em quem? Em Deus. Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, é o que fez tudo, é o que pode todas as coisas. Né? Creio em Deus Pai, mas Ele também é o nosso Pai. Né? Então, a gente percebe que cada palavra aqui carrega um sentido teológico assim importante e que nós vamos ver nesses encontros e explorar muito a Bíblia nesse sentido. Mas o credo sempre tem o seu limite. O credo é uma resposta do homem à fé, não é a palavra de Deus. Primeiro Deus fala, a primeira palavra vem a nós, e aí nós respondemos. E o credo é uma resposta do homem. Então ele tem as suas, vamos dizer, ele não é perfeito, tem as suas limitações. Ele não é a palavra de Deus, mas ele se baseia na revelação de Deus, na palavra divina. Ele pressupõe a fé, mas não gera a fé. Quem gera a fé é o Espírito Santo em nós quando a palavra é pregada. Então Romanos 10:17 nos diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo age naquele eleito do Senhor e ele responde à fé. Né? Então, se o credo for usado de qualquer forma, sem conhecimento do seu conteúdo, se ele for apenas ditado, sem a compreensão correta da verdade revelada aqui, se ele for proclamado só sem uma experiência real com o Senhor, ele vai ser apenas um símbolo vazio. Mas se ele for usado corretamente, ele pode nos ajudar, nos auxiliar na caminhada da fé, não é? Nós vemos que a teologia reformada então usava, e o autor tem uma frase bem interessante, o autor da lição, ele fala assim: a firmeza e a vivacidade da teologia reformada estão justamente em basear o seu sistema todo no desígnio de Deus, em todo o desígnio de Deus, submetendo ao próprio Deus que fala por meio da sua palavra. Então os reformados sempre buscaram pegar todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus, e dela tirar a doutrina para a sua vida. Então o credo ajuda nisso, porque ele nos dá uma síntese, não é, do conjunto da obra da palavra de Deus. Então ele é importante para algumas coisas, eu listei aqui, olha, é importante porque ele facilita a confissão pública da fé. Ele oferece uma forma sucinta do trabalho da igreja, o trabalho histórico da igreja. Quando a gente lê o credo, a gente mesmo recita o credo, nós estamos vendo uma história diante de nós, né? Teólogos que trabalharam nele. É uma exigência da unidade da igreja, ou seja, nele a gente percebe assim, a igreja que segue esses princípios, essa essência, ok, uma igreja cristã, não é? Ele oferece uma síntese do ensino das doutrinas, ele preserva a doutrina das heresias, esse é um ponto importante. Quando nós entrarmos, por exemplo, no Filho, o Filho bendito de Deus, não é? Ele vai afirmar, o Filho de Deus. Isso vai nos evitar heresias, como aquelas que falam, não, Jesus não era o Filho de Deus, Jesus era um profeta, ou o maior dos profetas. Não, é o Filho de Deus. Então ele nos ajuda a nos defender das heresias, não é? Ele permite distinguir as igrejas que são realmente bíblicas daquelas que não são bíblicas. Ele serve para ajudar na regulação dos ensinos da igreja, e ele principalmente desafia o crente na caminhada da fé, preservando a fé cristã na sua caminhada. Então, tem muitos benefícios que nós podemos ter com o credo. Então, o crente, por que ele confessa? Porque ele é uma forma de testemunhar a sua fé. E tem todos esses pontos colocados aqui levam a esse testemunho da fé pelo crente. Concluindo, meus irmãos, o crente professa a sua fé no Deus onipotente, no Deus onisciente, no Deus onipresente. Deus onisciente. Hebreus 4,13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não tem como fugir desse Deus. Ele sabe todas as coisas.
é o Deus onipresente. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor em Jeremias 23, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. É o Deus onipresente, está em todos os lugares. É o Deus onipotente. Mateus 19:26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E por isso, o salmista, com essa conclusão, que ele percebe a onisciência, onipotência, onipresença de Deus, ele vê esse Deus todo-poderoso, um só Deus, em três pessoas, que tem todo esse poder. E o salmista faz então o seguinte, ele pede: Senhor, guia-me, me abençoa, guia-me no caminho eterno, porque eu não tenho como me guiar. Essa é a conclusão de que qualquer pessoa deveria ter. E a pessoa que chega a essa conclusão, ela confessa o nome do Senhor Jesus, ela publica a sua fé, ela professa a sua fé publicamente. Então, como viveremos, meus irmãos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos crendo no Deus Todo-Poderoso. O que nós vamos escolher para crer em nossa vida? No Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Nós não vamos crer que tudo surgiu do acaso, porque isso também é uma crença. Nós vamos crer no Criador de todas as coisas, no Senhor Deus. Nós vamos crer naquele que definiu como tudo deve funcionar. Nós não vamos crer numa evolução que as coisas foram se ajeitando, não. Deus já colocou, vai funcionar dessa forma. Nós vamos crer no Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós não vamos crer no homem que veio do macaco, mas o homem que foi criado por Deus à sua imagem e à semelhança. Nós vamos crer no Senhor da história, então nós não cremos que tudo está indo ao léu, não. Nós cremos que Deus está dirigindo todas as coisas, e por isso nós fazemos igual o salmista: Senhor, me guia. Nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos que Ele tem poder para tudo, acima de tudo e todos, e que nós não podemos esconder dEle, e assim nós também clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Crendo no Senhor, não é possível chegarmos diante dEle sem pedir perdão pelos nossos pecados. Cremos nesse Deus onde estamos na presença dEle exatamente agora. Exatamente agora. E só Ele que pode nos guiar para o caminho eterno, o caminho perfeito. Cremos nesse Deus que nos guarda e nos guia na verdade. Cremos nesse Deus que santifica a nossa vida dia após dia para que nos leve até a sua presença, até a salvação da nossa alma e do nosso corpo. Veremos assim. Segundo lugar, segunda aplicação, para que a gente ore com o pastor Marcelo, viveremos confessando a fé solidificada na palavra. A nossa fé não é fé na fé, como alguns dizem. Não, tem que ter fé. Fé em quê? Não, fé na fé. Não é? Mas como assim fé na fé? Mesmo um time que vai jogar e você vê lá o pessoal, né, orando, como se estivesse orando ou rezando, sei lá, com terço. A gente vê vários tipos de crença, né? Ah, não tem que ter fé. Fé na fé? Ou fé que o jogador vai chutar e fazer o gol? Às vezes o maior craque do mundo vai lá, ele com gol, ele sabe fazer, ele bate bem, o pênalti, ele joga para fora. Nós cremos no Senhor Jesus através da sua palavra. A nossa fé é sólida. A palavra é firmada no Deus Todo-Poderoso. As Escrituras nos dão a base da nossa fé. Ela traça o caminho sólido até a glória. Ela nos traça o caminho que é Jesus. Viveremos dizendo ao mundo que somos o Senhor, então, dizendo que o Criador nos separou para a vida eterna, dizendo que esse caminho de salvação é possível se você crê no Senhor Jesus. Por isso, vivemos em obediência aos seus preceitos, porque esse é o caminho. Vivemos confiando no Senhor, crendo nele, através da sua palavra, sabendo que Ele cuida de nós e vai nos levar até a jornada final para a glória. Portanto, confessemos ao Senhor, entreguemos-nos a Ele, creiamos nele de todo o nosso coração e seremos salvos, pois não é possível escapar de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guie no caminho eterno. Que Deus nos abençoe.